eu me sinto um pouco embaraçado depois de ver tanta informação, precisão de dados e tudo, que eu vou fazer uma exposição um pouco mais conceitual, com poucos dados de informação, mas baseado na experiência e em pesquisa. Quer dizer, são coisas que eu tive a oportunidade de pesquisar e de participar diretamente. Eu vou tratar mais do aspecto, inicialmente, mais do aspecto de participação e, no final, abordar juntamente com a participação a questão da descentralização. Eu acho que as duas coisas estão muito ligadas, né? E eram o foco, né, da campanha eleitoral e do governo. É curioso que, na verdade, é um método, é muito mais um método, este método de governo, do que o programa. O programa foi construído muito em função desse, que o método era a participação, não era nessa ordem, mas era participação, descentralização e criação de empregos. Então, muita gente já vê uma discussão, não está no mesmo padrão, discussão de peso é uma coisa, outra é merda, etc. Mas não tem importância, isso funcionou maravilhosamente bem, sobretudo porque isso concentrava em poucas palavras, em 2 ou 3 ideias, uma maneira de governar. Quer dizer, o método era importante porque o método era um método de governo, né? Bom, então, eu acho que isso é uma coisa que marca, que define uma gestão. Bom, do ponto de vista de participação, primeiro um pouco da coisa conceitual. Eu acho que há uma confusão muito grande, né, na questão da participação. Isso é explorado de maneira populística e eleitoral, a ideia de participação, como se fosse uma coisa, uma panaceia geral, e não só uma panaceia geral, mas como uma forma que deve substituir a democracia representativa. Essa é um pouco é como se vende essa ideia de participação. E hoje isso tem um peso tão grande que ninguém consegue mais falar em democracia representativa e participativa. Isso foi, de certa forma, entrou na... Mas não era neste sentido que o Antônio entendia a questão da participação, e nem nesse sentido que eu acho que isso é conceitualmente importante. Quer dizer, há muita fraude com isso, né? A principal é essa coisa dos órgãos de participação, dos tais do orçamento participativo, que de participativo realmente não tem nada. Quer dizer, é alguma coisa que é organizada de antemão, é uma coisa que tem cartas marcadas, em que as representações não são representativas, porque são a ideia de que se você se organiza, você tem voz. Se você não se organiza, não tem voz. E, além disso, também não participa de decisão, não tem um poder decisório, é uma coisa mais de reivindicação, etc. Então, mas não é isso. Vejam bem, acho que existem vários níveis, várias dimensões em que a questão da participação se coloca do ponto de vista de políticas públicas e de governo. Primeiro, elas de certa forma se encadeiam, né? Existe uma hierarquia. O primeiro nível é um nível mais simples, que é a informação. A informação é uma maneira fundamental e essencial de participação. Sem ter a informação, o cidadão que está fora do governo, que está fora das decisões, não tem a capacidade de avaliar praticamente nada, senão o que ele vê, às vezes, na ponta, na sua experiência pessoal. Mas isso não é tudo, né? Então, essa informação, que é desde o que está acontecendo, o que foi decidido, o que está em discussão, né? O que será colocado em pauta futuramente pelo governo, essa informação é fundamental. Sem ela, qualquer tipo de participação fica trôpega, né? Fica sem base. Como é que você vai tomar uma decisão num conselho que tem que decidir sobre uma política pública se você não está informado? Ou que você é informado de uma maneira muito parcial. Então, isso é uma condição sine qua da participação. Sem isso, você não pode ter os graus seguintes de participação, que eu diria que é o da informação, o da participação
em decisões, participação na execução. São coisas distintas, bem distintas, mas todas elas cabem e todas elas foram utilizadas, né, durante o governo Montoro. A participação de decisão, existem vários aspectos. A criação dos conselhos é uma delas, né, mas, ao mesmo tempo, a descentralização das áreas regionais, né, da criação de regionais, teve o mesmo caminho. E isso é algo que vem, vejam vocês, quem introduziu essa ideia pela primeira vez foi o Lacerda, Carlos Lacerda. Quer dizer, entre tantas coisas que ele fez na vida, ele foi mais ou menos inovador no governo do Estado de Guanabara, criando, por exemplo, a primeira pessoa que criou administrações regionais. Criou um sistema de administração regionais e colocou como administradores regionais. Em geral, eram pessoas que eram, muitas vezes, da iniciativa privada, que tinham grande experiência no executivo, mas enfim, não faziam parte da classe política. E aí ele também criou coisas semelhantes a esses consórcios, mas, enfim, muito mais a ideia de privatização de uma parte dos serviços públicos. Isso aí não tem nada a ver com a participação. Mas um exemplo simples de participação de decisão foi a lei implantada pelo governador Montoro a respeito da participação de empregados públicos em empresas públicas. Isso foi uma coisa extremamente importante e que depois foi perdendo o fôlego. Na época eu fiz uma pesquisa, na época junto com o IBEAC, né, que era a instituição na época, eu acho que era presidida pela dona Lucina. E nós fizemos uma pesquisa muito grande que nós entrevistamos funcionários de um grupo grande de estatais, de todos os tipos e tamanhos, do metrô até a Prodesp e outras instituições. Os funcionários faziam parte dos sindicatos, etc. Nós entrevistamos diretores, ex-presidentes, quase todos os ex-presidentes de estatais naquela época. E fizemos também, além dessas entrevistas pessoais, fizemos uma espécie de grupo dinâmico, né? Quer dizer, reunimos num debate, num seminário, vários desses ex-presidentes e inclusive os diretores, o diretor, por exemplo, o diretor representante dos empregados do metrô era um deles, que participava desse debate. E nisso nós publicamos um livrinho que infelizmente, foi uma coisa mais ou menos rápida, porque foi lançado justamente durante uma campanha eleitoral, então tinha a ver com aquele problema de tempo e tal. Mas era muito rica, extremamente rica. Isso mostrava o quê? Lá onde os empregados eram mais bem organizados, mais ativos e, de certa forma, até mais agressivos na relação, nas reivindicações, a participação funcionava às mil maravilhas. Lá onde o sindicato era fraco e um pouco fraco diante dos executivos do governo, e que aí mais ou menos davam as cartas, a participação meio adiante. Então, esse é um tipo muito claro, embora essa participação na decisão ela era muito mais baseada na informação do que em outra coisa. Porque, na verdade, o diretor, em geral, ele era uma diretoria criada para um diretor, que tinha a função de estar presente na reunião de diretoria, se informar e, portanto, fazer a ligação com os empregados. Ele não tinha pouquíssimas funções executivas. E não, por exemplo, o Banespa, tinha um Banespa, que era diretor, ele tinha até uma verba, todo diretor tem uma certa de banco, tem um cacife alçado, né? Precisa ser alçado, enfim, era da alçada dele, ele tinha um cacife a gastar, que ele gastava, né, com todos os diretores. Mas ele não tinha decisão sobre as políticas
financeira. Mas o que era importante é que as decisões que interessavam fundamentalmente aos empregados, e aquelas que não tocavam diretamente, mas interessavam a empresa e para o empregado, era bom que isso funcionasse, porque era bom para a empresa, tanto para a sua estabilidade, etc., elas corriam mais livremente. Havia uma, digamos assim, fidelidade muito grande desses diretores com relação aos seus representados, como também com relação à empresa. Então, esse é um exemplo muito bom de decisão. Mas depois eu vou voltar ao outro. E, por que pareça, existe muito mais do que se imagina a participação na execução. Eu vou dar um exemplo assim, muito singelo, que eu participei diretamente. Eu fui um tempo secretário de em Osasco. E que ano foi? Foi uma época muito difícil, porque havia um desemprego, acho que maior do que agora. Quando o motor assumiu, diversão, e quase 25%. As pessoas tinham fome, não tinham emprego. Então, nós temos uma coisa que foi, na verdade, foi uma cola tirada do Peru. Na época do governo socialista, implantou o que eles chamavam de cozinhas comunitárias. Então a gente fez isso. A prefeitura distribuía material, lenha, tutano, fazer sopa. E a gente conseguia, a preço muito barato, hortaliças, etc., no CEAGESP, coisas que iriam normalmente ser jogadas fora e eram aproveitadas. E aí você fazia o quê? Você organizava a comunidade, eu não chamava de comunidade naquela época. Isso, em geral, funcionou muito em favelas. E começou lá e depois foi estendido para toda a grande São Paulo. E a ideia é isso, você formava um grupo de famílias que se responsabilizavam pela execução. Então, eles organizavam quem é que tinha direito, enfim, todo mundo tinha direito. Tinha que ter uma inscrição, etc. Os horários que eram distribuídos, as pessoas contribuíam, e isso foi mantido durante muito tempo, até a coisa mais ou menos, até praticamente o final do mandato, a coisa a coisa melhorar, digamos assim. E no início havia uma reação muito contrária, vocês podem imaginar de quem. Não era da direita. E a ideia era que aquilo ali era uma maneira de você submeter o povo, era uma coisa, aquela coisa de, como é que se diz, assistencial. Escuta, tem que atender, tem que ser assistencial, as pessoas não têm dinheiro, estão com fome. Né? Havia uma reação muito grande. Mas depois a reivindicação mudou, em vez de querer acabar com aquilo, que era um absurdo, etc., eles vinham fazer uma passeata e exigiam que abrisse uma coisa no terreno deles, mas com eles. Então, uma coisa, nós organizamos. Não, quem organiza são as pessoas. Então, desse tipo, existiam naquele momento muitas formas dessas de e quais são as vantagens de você ter uma participação na execução? Primeiro porque você liga diretamente às pessoas que estão mais interessadas em que aquilo funcione, que não custe demasiado, porque senão acaba, que você possa atender todo mundo mais ou menos de uma forma igualitária, é isso? E a outra questão é que se você distribui, cada vez que você... Aí eu tenho a questão vou citar a centralização só uma passando. Se você descentraliza a execução e a programação, se você descentraliza a programação,
você economiza em incompetência, porque você dilui a incompetência. Em vez de concentrar em incompetência, você dilui. E se você distribui a execução e a distribuição das verbas, etc., etc., você também dilui, você não concentra, você dilui a corrupção. Então, essas coisas funcionam e sempre vão funcionar. Por isso é que tem tanta oposição a esse tipo de coisa. Bom, outra questão é relativa a um outro exemplo de participação, foi uma tentativa de implantar uma descentralização administrativa nos municípios. Isso foi na época que eu acho que já tinha acabado o governo Montoro tinha terminado, mas ele continuava extremamente ativo exatamente nesse tipo de ideias e de atividades. Então, ele estava em discussão naquela época, logo depois da Constituinte, né? Da Constituição, e estava em jogo, estava em discussão a criação, como é que chama isso, a Lei Orgânica dos Municípios. Foi adotada a Lei Orgânica dos Municípios, e a ideia é que todos os municípios deveriam ter uma lei orgânica própria, porque isso é uma espécie de mini-constituição, né? Quer dizer, o Brasil acho que é o único país que tem uma federação em 3 níveis. Você tem Estado federal, tem o Estado estadual e tem o Estado municipal. Também tem uma constituiçãozinha. Bom, então a discussão era como descentralizar seriamente a administração municipal. Não com administrações criadas pelo governo, pelo executivo, com critérios. Enfim, cada governo já tem um critério diferente, quer dizer, e sobretudo era um critério muito mais políticos, de bases políticas de vereadores, deputados, etc., do que outra coisa. Quer dizer que isso não funcione. Quer dizer que isso só não funciona. Né? Então, a ideia era de fato, dar poder decisivo, independente para as regiões administrativas, as subprefeituras. Então, na época, foi feito um projeto, eu fui uma das pessoas que coordenou até o fim, um projeto de lei que entraria, porque como é que chama? Na lei orgânica se dizia que devia se criar subprefeituras, mas não dizia como, o que ia ser feito. Então, nós fizemos um projeto de lei, várias pessoas participaram disso, depois eu fui um deles, eu coordenava mais a parte de redação final, enfim, das ideias e tal. Então, ele disse assim, olha, se conhece a participação, as subprefeituras de Bolonha? E ele disse, porque é muito interessante, porque ali é uma experiência. Eu disse, mas é uma experiência, lá o governo é parlamentarista. Ele disse, não tem importância, dá uma espiada, vê como é que é. Aí eu olhei lá e disse, de fato, é uma coisa, tal como eles pensaram, é uma coisa parlamentarista, quer dizer, você cria essas entidades e aí ela tem uma ligação com o governo, mas tem um governo parlamentar ali, quer dizer, os vereadores, tem uma espécie de subvereadores locais que fazem isso e tal. Então, isso não foi fácil, porque ele estava sempre de acordo com isso, eu tentei criar uma constituição semi-parlamentarista, né, para uma prefeitura, que tinha acima dela o Estado, etc. Então, foi feito esse projeto. E esse projeto ele previa, evidentemente, que a eleição direta dos representantes. Então, eleição direta para valer. Né? Não é referendo, não é você se inscreve, se cadastra, diz, eu tenho 50 seguidores, então eu tenho direito a um voto. Não, voto. E então, isso cria uma espécie de colégio administrativo cujos participantes poderiam ser delegados, vamos dizer, comissários, né,
para determinados temas, né? Sei lá, saúde, educação, etc., etc., que seguia a política geral do Estado. O Estado tinha que ter uma política, e essa política era traçada pelo Estado. Hein? Da prefeitura, no caso. Não, do Estado, do governo do Estado. Você está falando das regiões estaduais. Não, estou falando da prefeitura. A política geral de saúde era definida pelo Estado, não pelas prefeituras. A política geral, tá certo? O orçamento geral de saúde, de educação, etc., era pelo Estado. Agora, a gerência era local. A gestão dos organismos era local. E o prefeito seria nomeado pelo governo, tá certo? Ele é nomeado pelo governo, ele é o prefeito, ele escolhe dentro do colegiado. Então, era uma espécie de mini parlamentarismo. Né? Aí, o que aconteceu? Isso estava sendo discutido, e só que a prefeita de então, Erundina, né? não quis saber de eleição. Eleição de jeito nenhum. Imagina, você vai eleger gente que vai mandar e vai gerir o município. Então, a coisa não passou. Mas esse é um exemplo de decisão perfeitamente cabível. Um dia é possível voltar a esse padrão. Né? Sobretudo se essa questão do semipresidencialismo, do semiparlamentarismo voltar à baila, como eu espero que volte. Né? Então, enfim, é mais ou menos isso que eu tinha